eu sempre fiquei pensando em como que eu faria esse vídeo para vocês. O vídeo que eu contaria a minha jornada até a residência permanente. Pensei e eu acredito que a melhor forma de eu explicar para vocês vai ser na forma de uma conversa, um bate-papo entre amigos, para eu te explicar como que foi a minha chegada até aqui no Canadá, como que foi a escolha pelo Canadá e como que foi todo esse caminho trilhado até a conquista da residência permanente. Eu sei que não é uma história muito usual, não é uma história muito típica, aconteceram várias coisas no meio do caminho, vários percalços, várias dificuldades, várias conquistas também, várias questões que nós não estávamos programando e que, enfim, essa jornada, pelo menos da residência permanente, agora eu posso dizer para vocês que chegou ao fim. Finalmente, eu sou residente permanente aqui no Canadá. Pois é, por muito tempo eu quis falar isso para vocês, inclusive. E eu, primeiramente, agradeço demais por você estar aqui no canal, por estar acompanhando toda essa jornada. Às vezes eu acabo não falando questões da vida pessoal, muitas questões particulares aqui no canal. Eu acabo compartilhando um pouco mais sobre a minha vida lá no Instagram. Inclusive, se você não nos segue, é Canadá Mais Que Um Sonho. Lá eu acabo postando os stories, né? Os famosos vídeos rápidos de 1 minuto. E lá eu compartilho um pouco mais da minha vida. E se você está por lá, às vezes até se você assistiu algum vídeo por aqui, você sabe que foi uma saga, né, conseguir essa residência permanente. Então, vamos lá, vamos começar essa história. A ideia de Canadá, ela surgiu em 2018. Aliás, 2017, no final de 2017. Eu estava estudando para o concurso para me tornar oficial dos bombeiros. Para quem não sabe, eu era bombeira militar lá no Brasil. Só que a minha insatisfação com o país, a minha insatisfação com a minha vida, para ser bem honesta, estava muito grande. Muito grande. Trabalhar no funcionalismo público, ainda mais na área de segurança pública, no Brasil, é um grande desafio. Se você é policial, se você é funcionário público, talvez você me entenda. A gente acaba se deparando com várias questões que talvez outras pessoas que não trabalhem dentro do governo, elas sequer irão imaginar. Então essa insatisfação foi crescendo muito dentro de mim, principalmente por causa do quesito segurança. Então o meu intuito nunca foi morar no Canadá, e sim sair do Brasil, e esse é um ponto muito importante. Boa parte das pessoas, às vezes elas falam, eu quero morar no Canadá, mas será que você quer morar no Canadá mesmo? Você já conhece o Canadá? Você sabe como as coisas são por aqui? Ou você quer sair do Brasil? Conhecer uma nova realidade. Pois é, para mim, dentro da minha história, eu queria sair do Brasil. Eu queria realmente escrever uma nova história. E o Canadá surgiu como uma possibilidade. Chegamos até a pesquisar sobre Austrália, Estados Unidos, Europa, mas o Canadá, naquele momento, pela rasa pesquisa que nós fizemos, seria um lugar mais fácil de conseguir a residência permanente. Eu acredito que essa, inclusive, seja a resposta que você esteja se dando também, que seja mais fácil de conseguir a residência permanente. E se a gente for comparar com outros países, seguramente, de acordo com o seu perfil, pode ser que sim. Pode ser que seja mais fácil de você conseguir a residência permanente. Então, a partir disso, a gente começou a pesquisar muito sobre o Canadá e decidimos fazer uma viagem exploratória. Pois é. E muitas vezes, óbvio que ao longo dessa jornada, já faz 5 anos que eu moro aqui no Canadá, a gente vai mudando alguns pensamentos em relação ao que a gente foi vivendo. Naquele momento, eu imaginava que a viagem exploratória, que eu conseguiria realmente vivenciar um pouco mais, né, da cidade. O que houve? No início, nós fomos para Toronto. A ideia foi, não, vamos para a maior cidade, uma das maiores cidades do país, e Toronto é o centro financeiro, vamos conhecer ali Toronto. Quando eu cheguei em Toronto, já falei várias vezes para vocês aqui no canal, eu não gostei. Para ser bem honesta, pelo meu perfil, eu falei assim, olha, não estou me sentindo confortável nessa cidade, não é bem isso que eu imaginava que seria o Canadá. Por que não visitar uma segunda cidade aqui no Canadá? Aproveitar esse tempo que nós temos aqui. A ideia, nós fechamos até Airbnb, né, para todo o período em Toronto. Só que a nossa insatisfação foi tão grande que a gente decidiu comprar uma passagem de trem para conhecer Ottawa, que é a cidade que eu moro atualmente. Então, nós fizemos isso e quando eu cheguei em Ottawa, olha só, foi
o sentimento, assim, é assim que eu imaginava que seria o Canadá. Foi a cidade de Ottawa. Então, a partir disso, de conhecer Ottawa, em 2018, que eu realmente falei assim, vamos lá, vamos nos empenhar para sair do Brasil, para realmente morar no Canadá, morar na cidade de Ottawa. E todos os nossos esforços ali de 2018 até 2019 foi justamente para isso. Infelizmente, eu digo isso com uma dor profunda no meu coração. Eu não tinha um direcionamento em relação como as coisas funcionavam no Canadá. Eu não tinha a clareza dos processos como eu tenho hoje. E isso realmente foi uma falta gigantesca no processo para mim. Tá? Foi para mim. Infelizmente, naquela época não existia a rede social como existe hoje. Óbvio que já existia Instagram, já existia Facebook, YouTube, só que não era da forma como é hoje, né? Que várias pessoas acabam compartilhando as suas jornadas, que muita gente fala até sobre questões ruins que acabam acontecendo, não apenas as coisas boas. Enfim, não era da forma como ela é hoje, não era de fácil acesso encontrar informações feitas por brasileiros da forma como ela é hoje. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em relação aos sites oficiais do Canadá, em conseguir, o inglês também, né, meu povo? O inglês que me faltava, né, para conseguir realmente me debruçar no site oficial. Hoje eu vejo o quanto que desconhecer ferramentas, vai no Google Tradutor, tudo isso, coisas que realmente é pesquisa, sabe? É todos os dias você tá ali. Aquele sentimento esse sentimento que eu tenho hoje, naquela época me faltava. Eu era praticamente engolida pelo meu trabalho, e eu pensava, não, só tem que ter dinheiro. Só que o principal era o planejamento, né? O principal era o planejamento. Enfim, em 2019, nós chegamos aqui no Canadá. E nós chegamos pelo Pathway. Por que eu estou te falando isso? Porque esse foi um dos principais erros, aos meus olhos, da nossa jornada. É uma das principais dores que eu tenho em relação à nossa história. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje em relação aos processos do Canadá, eu não teria vindo da forma que eu vim. Eu teria tomado outros caminhos. Porém, naquela época, achávamos que essa seria a melhor opção. Enfim, chegamos. Em maio de 2019, para eu fazer o Pathway, eu até expliquei um pouco mais sobre isso, por que dessa decisão, por que essa decisão foi tão difícil na nossa área de membros. A área de membros é um espaço exclusivo aqui dentro do YouTube, onde eu consigo compartilhar vídeos mais longos, contando com uma riqueza maior de detalhes sobre a vida pessoal. Então, se você quiser fazer parte da área de membros, saiba que lá tem mais de 30 vídeos em relação à minha vida pessoal, detalhes mesmo, realmente, da minha vida pessoal, caso você tenha curiosidade em saber um pouco mais em relação a isso. Tem um botão aqui embaixo, se você clicar nele, você consegue acessar essa área de membros. E eu fiz um vídeo em relação à retrospectiva do ano de 2019. Tudo o que aconteceu por ali. Por que essa parte me dói tanto quando eu conto essa história? Então, se você quiser assistir esse vídeo, basta você clicar aqui embaixo e acessar essa área de membros. Esse vídeo já está disponível, inclusive. E nele eu comentei por quê? Por que o Pathway para mim foi uma dor tão grande? Enfim, eis que terminei o Pathway, entrei no college, eu cursei o programa Police Foundations, Fundações Policiais, no Algonquin College, é um college público aqui na cidade de Ottawa. E esse curso é um curso de 2 anos. Na minha cabeça, esse curso me abriria portas para eu ingressar na polícia, porque o meu objetivo sempre foi ser policial no Canadá. Eu querer continuar a minha carreira que eu tinha no Brasil, porque lá no Brasil, os bombeiros, eles fazem, no Brasil, no estado do Paraná, os bombeiros, eles fazem parte da corporação da Polícia Militar. Então eu tive treinamento de armamento e tiro, sobre legislação, todas essas coisas. Então, na minha cabeça, como ser bombeiro aqui é significativamente mais difícil do que ser policial, pensei eu, com a cabeça que eu tinha naquela época, que seria interessante buscar uma carreira no serviço público aqui no Canadá, e desta vez não como bombeira, mas como policial. E o curso Police Foundations, ele é um curso de 2 anos, então isso me permitiria ter
3 anos de PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, é o visto de trabalho que você consegue depois dos seus estudos aqui no Canadá. Então, na minha cabeça, eu assim, olha, eu vou estudar este curso, eu vou me capacitar para isso, aplicaremos para a residência permanente, assim que sair a residência permanente, eu consigo ser policial aqui no Canadá. Então, toda a minha jornada no país, ela foi em volta disso, dessa história. Tudo que eu abracei aqui foi justamente pensando nisso, nessa carreira aqui no Canadá. Então, a escolha do college, ela realmente se baseou em relação a isso. A minha carreira aqui no Canadá, já que tem que cursar alguma coisa, que seja algo que vá me ajudar a realmente conseguir essa vaga aqui no Canadá. Pois bem, isso foi em 2019. Chegando no ano de 2020, o meu primeiro emprego, inclusive, eu consegui em janeiro de 2020, foi na Dollarama. Para quem não conhece, essa é uma loja como se fosse loja de R$1,99, né? Eu trabalhei na Dollarama. Na Dollarama, meu amigo, você faz de tudo. Entry level, você faz de tudo, você limpa o chão, você repõe a loja, você atende o caixa, você faz de tudo. Só que eu consegui uma indicação de um brasileiro, inclusive abraço para você, você mudou parte da minha história aqui no Canadá. Ele me indicou, eu estava num grupo de WhatsApp de brasileiros e eu coloquei lá qual que era o meu background profissional, né, e tudo mais. E ele falou assim, olha, Lúcia, eu trabalho para uma empresa de segurança aqui no Canadá e se você quiser eu consigo te indicar. Pois graças a essa indicação que eu consegui fazer o curso de segurança aqui no Canadá. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu explico o processo para você conseguir a licença como segurança na província de Ontário. Então, enquanto eu estava conseguindo, né, essa minha licença como segurança, eu estava num impasse muito grande, que era a questão da residência permanente. Por mais que pareça muito simples, quando você está no Brasil, basta você estudar o college, basta você conseguir o inglês, o CLB9 e você vai conseguir aplicar para residência permanente. Dependendo da região onde você mora, dependendo da província que você mora, pode ser que não seja tão simples assim. E eu estava na província de Ontário. E naquela época, o programa OIMP, que é o programa provincial de Ontário, para conseguir migrar como estudante, não estava tão fácil assim. Então eu pensei, poxa, tava uma onda sobre job offer no Atlântico. Eu falei assim, caramba, eis aí uma possibilidade de conseguir migrar no menor tempo. Se duvidar, eu sequer vou precisar terminar o college, porque naquela altura do campeonato, o college ele passou a não fazer mais tanto sentido para mim, né? Porque eu acabei descobrindo outras coisas em relação à carreira policial, então o college já não era mais tão relevante para mim. O que era relevante era a residência permanente. Naquele momento, em 2020, a residência permanente ela se tornou o meu foco principal no Canadá. Então, todos os meus esforços se voltaram para a residência permanente, inclusive viajar para o Atlântico em busca de uma job offer. Sim, eu fiz isso. Em fevereiro de 2020, eu acabei indo para o Atlântico em busca de uma job offer. Eu visitei algumas empresas, entreguei currículo nessa uma semana que eu acabei ficando por lá, e a empresa que eu trabalhava em Ontário, ela acabou recebendo o meu currículo, e ela falou assim, olha, pode vir para cá, que a gente consegue te contratar. O que aconteceu? Voltei para Ontário, já estava colocando minhas coisas dentro de caixas, para realmente ir para o Atlântico, veio a pandemia. Meus amigos, veio a pandemia. E o que acontecia? Naquele momento, você precisava ficar de quarentena. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Pois fecharam as fronteiras. Se você mudasse de província, você teria que ficar 15 dias, 14 dias, né? Ali, trancado, você não poderia sair de casa. E aquilo, para mim, financeiramente falando, seria muito pesado. Muito pesado. Então, eu falei assim, olha, talvez o movimento agora seja realmente ficar em Ontário. O college naquele momento estava online. O meu salário naquela época estava ok, porque eu estava ganhando bem acima do que os outros seguranças, justamente por estar trabalhando durante a pandemia. Né? Então esse foi um ponto bem importante que acabou me fazendo ficar ali na província de Ontário. O tempo passou e eu ficava, não, quando aliviar um pouco da pandemia, eu vou para o Atlântico. Passou mais um tempo, quando aliviar um pouco a pandemia, eu vou para o Atlântico. Chegou agosto de 2020, toda a minha mudança em caixas, eu só estava usando assim o extremo necessário. Eu estava assim pronta para mudar para o Atlântico. Foi assim, não dá mais.
eu acho que eu realmente vou ficar em Ontário. Porque até então eu ficava no e se. E sim, e sim, e se. E o e se estava assim, me dilacerando por dentro. Porque eu não conseguia desenvolver a minha vida em Ontário, sempre pensando no Atlântico, só que o Atlântico não dava certo e aquele caminho de imigração já estava assim, me deixando angustiada. Foi em agosto de 2020 que eu falei assim, quer saber? Eu vou sim me dedicar ao IELTS, eu vou alcançar esse CLB9, porque naquela época, meus amigos, em agosto, o CLB9 bastaria. Né? Para quem abraçou essa época, meus parabéns. Naquela época o CLB9, ele realmente bastaria. Então, pelos meus cálculos ali, eu falei assim, olha, se eu conseguir fazer tudo isso, eu consigo imigrar pelo Express Entry. Express Entry, que é o Programa Federal de Imigração, né? Então, eu consigo abraçar o Express Entry. Então, vesti a camisa do IELTS, realmente estudei pra caramba para conseguir fazer a prova do IELTS. E no final do ano, em 2020, salvo engano, foi ali por novembro, o governo acabou anunciando que agora o francês, né? O francês entrou em jogo e que ele realmente daria notas significativas para quem tivesse ali um certo nível de francês. Aí eu falei assim, olha, o plano era o CLB9 no inglês, então agora o plano é CLB9 no inglês e o CLB7 no francês. E seja o que tiver que ser. Né? Eu falei assim, olha, agora uma mudança seria extremamente desgastante na atual situação que eu estava. Inclusive vou explicar um pouco mais de detalhes dessa situação ali na área de membros, só para não consumir muito nosso tempo aqui nesse vídeo, mas ali na área de membros eu vou fazer um vídeo bem específico somente sobre esse momento que eu estava. O que aconteceu? Seria extremamente desgastante eu sair daquela rotina que eu estava para ir para o Atlântico, para eu fazer qualquer movimento. Eu não tinha condições, verdadeiramente, eu não tinha qualquer condições de fazer movimentos naquele momento. Abracei o inglês e abracei o francês. O que veio em 2021? Veio lá aquele sorteio histórico. Quem lembra? O sorteio histórico do Express Entry, o sorteio dos 75 pontos. Quem estava com o perfil aberto ali no Express Entry do SEC, né, o Canadian Experience Class, quem tinha experiência de trabalho no Canadá, todos foram chamados. Foram mais de 20 mil pessoas chamadas naquele sorteio. Foi uma estratégia, na verdade, né, do governo para reter todas essas pessoas que estavam trabalhando no Canadá. Eis a lição aqui para você. Se você já não me ouviu falar sobre isso, o governo só vai fazer o que for de interesse dele. Coloque isso na tua cabeça o quanto antes, o quanto antes. Por isso que, se você quer emigrar para o Canadá, perceba quais estão sendo as atitudes do governo. Porque se você tentar, meu Deus, eu queria aqui, ficar na torcida para a nota do Express Entry baixar, eu queria que o TR to PRPF voltasse, qualquer coisa que eu sempre vejo, eu falo assim, você tem que entender que a imigração só vai mudar quando o governo estiver precisando de algo. E a pandemia, para mim, foi uma lição gigantesca em relação a isso. Esse sorteio do Express Entry, então, nossa, foi impressionante, porque eles queriam reter todos os trabalhadores que estavam aqui. Vamos reter todo mundo? Por quê? Porque por causa da pandemia, muita gente estava indo embora e a economia estava sendo duramente afetada. Só que isso me levantou uma questão muito interessante. Falei assim, caramba, se o governo está fazendo isso, vai ter coisa para os estudantes. Vai ter alguma coisa aí. E se tiver, eu quero estar pronta. Se tiver, eu quero estar pronta. E o que me faltava naquela época? Uma prova que vocês conhecem muito bem. O tal do IELTS. Sem o IELTS, você não consegue abrir o seu perfil no Express Entry. Você não consegue abrir. E eu falei assim, ou eu faço essa prova, ou eu faço essa prova, porque eu preciso ter o meu perfil aberto. Se surgir qualquer oportunidade, eu vou estar pronta para eu conseguir abraçar. Salvo engano, foram cerca de 1 ou 2 semanas depois desse sorteio que eu acabei fazendo a prova do IELTS. Eu marquei assim, que eu não queria realmente perder a oportunidade. Quando veio a nota veio bem melhor do que eu estava imaginando, felizmente, porque eu já estava estudando há muito tempo para a prova do IELTS. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu conto toda a minha jornada com a prova do IELTS. E eu felizmente consegui, por causa dessa nota, abrir o meu perfil no Express Entry. E uma vez com o meu perfil aberto, você já consegue, né, respirar um pouco mais aliviado. E eis que,
salvo engano, hein? Foi no dia 15 de abril de 2021, o governo anunciou, enfim, o que eles fariam, né, em relação a essas pessoas que estavam trabalhando e que estavam estudando no Canadá durante a pandemia. Foi o anúncio do TR2PR Pathway, que foi a política pública que eles fizeram para realmente, novamente, segurar todas essas pessoas que estavam no Canadá durante a pandemia. E qual que era essa política pública? Eles estavam priorizando os profissionais da saúde, os trabalhadores e os estudantes internacionais. Então, não foi um programa de imigração, foi, na verdade, uma política pública, que são essas questões que eles fazem de forma temporária para ajudar determinados grupos de pessoas. Inclusive, se você for no site oficial, olha a dica para você. Se você for lá no site oficial e você digitar políticas públicas, você vai ver a quantidade de políticas públicas que tem em vigor. Você não vai acreditar. É muita coisa, muita coisa. Essa ficou famosa porque realmente eram muitas vagas e era uma situação completamente atípica. O que acontece? Quando muita gente estava perecendo, porque não tinha o teste de proficiência na língua, eu tinha. Foi uma das primeiras vezes que eu acertei nessa jornada Canadá. Eu não deixei o medo me impedir, eu não deixei absolutamente nada me impedir de fazer aquela prova. E essa foi, assim, uma das melhores decisões, estar com o teste de proficiência pronto e o meu perfil no Express Entry pronto. Se surgisse qualquer oportunidade, eu conseguiria abraçar. Eu tinha equivalência do diploma, eu tinha tudo, absolutamente tudo. O que o governo pedisse em termos de programa de imigração, naquela época eu estava preparada. E quando saiu o anúncio, eu estava preparada. Sabe o que aconteceu? O site do IELTS saiu do ar. O site do CELPIP saiu do ar. E ficou assim por dias. As pessoas estavam tentando fazer esse teste e não tinha como. O site caiu, não tinha como se agendar. Ou seja, aquela pessoa estava desesperada para emigrar e ela não conseguia sequer agendar a prova. Ela não conseguia agendar a prova. Lembra, o anúncio foi no dia 15 de abril. No dia 6 de maio, dia 15 de abril foi o anúncio. Dia 6 de maio seria o dia da aplicação. Nesse intervalo aqui, as pessoas que não estavam preparadas, nossa, foi uma corrida gigantesca para a pessoa conseguir se preparar para fazer a aplicação. Eu lembro que eu fiz o exame médico, eu fiz tudo antes. Tava tudo assim na tela do meu computador, tudo preparado, os formulários, tudo certinho. Eu falei assim, eu só tô esperando o link para eu conseguir aplicar. Só tô esperando o link. E o que consistia essa política pública? Você tinha que ter no mínimo o CLB5 no IELTS para os estudantes internacionais. Você precisava estar trabalhando no Canadá, na época eu ainda estava trabalhando como segurança. Você tinha que ter concluído um college. E naquele momento, eis uma outra questão que aconteceu. Vários colleges, quem passou por isso vai saber. Vários colleges, eles falaram, olha, e quem se formaria naquele momento, né? Porque as aulas iriam terminar no dia 30 de abril e no dia 6 de maio já seria a aplicação, onde você teria que ter o teu diploma, o teu histórico para você conseguir aplicar para o programa de imigração. Gente, vários colleges começaram a falar que eles não iam conseguir dar esse diploma para os alunos. Por mais que as aulas terminassem, né, ali no final de abril, eles não iriam conseguir dar esse diploma para as pessoas aplicarem. Gente, muita gente, principalmente em Toronto, sabe? Os alunos começando a fazer abaixo-assinado e na secretaria, falando assim, pelo menos uma declaração dizendo que eu finalizei o college, porque esse era um dos requisitos. E não podia ser qualquer college, não podia ser college de um ano, tinha que ser... Enfim, tinham várias especificações em relação aos colleges e felizmente eu tava ali, ó, na risca para concluir o college. Eu concluí no dia 30 de abril, eu concluí o meu college e eu já mandei e-mail para coordenadora do meu curso, falei assim, olha, minha amiga, eu estou precisando disso, eu realmente preciso da residência permanente, eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque realmente é uma grande oportunidade. Para quem estava no Canadá trabalhando na pandemia, eu não deixei de trabalhar qualquer dia durante todo o período que as províncias estavam em lockdown. Estava tudo completamente fechado, restaurante, loja, tudo fechado. Só que os seguranças estavam trabalhando.
Eu trabalhava como segurança num hospital, inclusive. Depois eu trabalhei num banco, com todos aqueles aparatos, né? Eu não parei de trabalhar qualquer dia. E foi justamente isso, o fato de ter trabalhado, ter concluído o college, ter feito o teste de idioma, essas 3 principais coisas, que foi o que me permitiu abraçar essa oportunidade. Então, no dia 6 de maio de 2021, por volta do meio-dia e meio, que eu consegui fazer a aplicação. Eu fui uma das primeiras pessoas a conseguir fazer a aplicação. Qual que era a questão? Era um limite de vagas. Era um certo número de vagas. No meu stream eram 40 mil vagas. Ou seja, se completassem as vagas, você não conseguiria mais aplicar. Não era por tempo, não, era por vagas. Então, quem aplicasse antes, né, na minha cabeça, seria analisado o processo antes. Era isso que eu pensava no momento que eu apliquei. Por isso que eu apliquei tão rápido. Deixei tudo prontinho ali, estava só faltando um link para eu aplicar. Sabe em quanto tempo que as vagas fecharam? Cerca de 25 horas. Pois é, pouco mais de um dia. Se você não tivesse com seus documentos prontos, se você não tivesse com tudo pronto, se você deixasse para o dia seguinte, você já não conseguia mais. Você já não conseguia mais. Eu consegui aplicar na primeira meia hora. Na primeira meia hora. Eu deixei tudo, formulário, tudo, absolutamente tudo pronto para eu aplicar. Você não imagina o alívio que foi. Você não imagina o sentimento de dever cumprido que foi. Foi muito forte para mim. Aquela aplicação foi assim, caramba, eu consegui. Ainda bem que eu estudei os sites oficiais, ainda bem que eu me preparei, ainda bem que eu tô de olho ali nas notícias, ainda bem, eu consegui aplicar. Tudo o que dependia de mim, eu tinha feito. Tudo que estava nas minhas mãos, eu sei que eu fiz. Então esse sentimento para mim é realmente um marco. Dia 6 de maio de 2021. Eu ainda estava trabalhando como segurança nessa época. E eu falei assim, caramba, depois de tanto, sabe? Porque eu pedalava, era ir pro Atlântico para conseguir job offer, não, agora vai pro Atlântico agora de novo, muda de college, eu quase mudei de college lá no Atlântico, não, volta, sabe, foram meses nessa angústia de vai e volta, até que eu finalmente falei assim, não, chega, eu vou estudar para Express Entry, para mim não me falta disciplina, não me falta determinação, não me falta motivação, se é o idioma que me falta, se o idioma que é problema para eu conseguir aplicar, então vou atrás dessa solução. Eu sempre pensei dessa forma, mas felizmente eu consegui abraçar essa oportunidade. Lúcia, você teve sorte. Olha, quando alguém fala assim, eu tive sorte, eu penso, a questão é que eu estava preparada na hora certa. Eu estava preparada na hora certa. Depois, graças ao Instagram, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que, infelizmente, elas não estavam preparadas. Muitas delas estão até hoje tentando aplicar para algum programa de imigração. Estão tentando até hoje se tornarem elegíveis para programas de imigração. Por quê? Porque elas não fizeram o teste de proficiência ou porque elas não estavam preparadas no momento que aquela oportunidade ela apareceu. Então, assim, por isso que uma das maiores lições que eu acabo sempre falando aqui é assim, esteja pronto. Não deixa para a última hora, esteja pronto. Porque se alguma oportunidade passar, você abraça. É melhor você estar pronto, esperando a oportunidade, do que a oportunidade passar e você remoer por dentro, assim, nossa, não consegui abraçar. Não consegui abraçar. E naquele momento eu achei e falei assim, nossa, agora problema resolvido. Problema resolvido, apliquei para o meu processo, só que ali estava começando uma outra jornada, que foi a jornada da espera. Eu acho que a jornada da espera, para muitas pessoas, foi muito mais dolorosa do que a jornada da aplicação. Porque quando você está na jornada para se tornar elegível, você está constantemente ali tentando fazer as coisas. Você está buscando, seja dinheiro, seja o idioma, seja o que for necessário. Tempo de experiência de trabalho, o que for necessário
para você conseguir aplicar para a imigração. No tempo de espera, não depende mais de você. E isso é o que acabou realmente afetando várias e várias pessoas. Eu só fui receber o AOR, né, que é o Acknowledge of Receipt, é o documento que diz que um oficial de imigração agora, enfim, vai olhar para o seu processo. Eu fui receber ele quase um ano depois. Quase um ano depois que eu havia aplicado para residência permanente. Enquanto dezenas e dezenas e dezenas de pessoas já estavam com até o cartão de residente permanente em mãos. Tinha gente que já estava até viajando para fora do país, já feliz da vida, que toda aquela etapa já tinha concluído. Eu sequer tinha recebido o documento principal que mostra que o oficial ele tinha recebido a minha aplicação. Aquilo para mim, quando eu recebi, foi um alívio, porque assim, muita gente dizia que algumas aplicações foram perdidas por um erro no sistema. Na minha cabeça, eu juro para vocês, eu pensava assim, só me falta. Quando eu dei o enter para enviar a aplicação, que o sistema perdeu minha aplicação e que essa aplicação está perdida. E que eu entrava em contato com o Minister of Parliament, mandava o webform, todos os recursos possíveis para saber onde estava o meu processo, e ninguém sabia responder. Era como assim, a sua aplicação não existe naquele momento. Que eles falam, é glitch, que eles chamam, né? Que tinha dado um erro no sistema. Eu assim, meu Deus, não é possível. Não é possível. Foi somente quando eu recebi o AOR, o meu sentimento de alívio foi tão grande, que eu até abri uma live no Instagram, abri uma live chorando, falei assim, ai, ainda bem, acharam a minha aplicação, um ano depois, acharam a minha aplicação, de tão aliviada que eu tava. Porque a situação estava num desconforto tão grande, com várias pessoas tendo problema por causa dessa política pública, que só o fato de agora um agente de imigração estar olhando o processo, já assim, foi assim, ufa, agora vai. Agora vai. Mal sabia eu, né? Pois bem, isso foi em abril de 2022, quase um ano depois de enviada a aplicação. Em agosto de 2022, o oficial ele acaba me pedindo, salvo engano foi, olha só, eu estava trabalhando como segurança na época. E quando foi a data da aplicação, eu só tinha o paycheck, o comprovante de pagamento do meu salário de uma semana anterior àquela, né? Porque a cada 15 dias que você recebe o seu salário. Então eu coloquei o meu mais próximo holerite que eu tinha. E uma declaração do meu empregador naquela época dizendo que eu estava trabalhando já há mais de ano na empresa. Pois bem, em agosto de 2022, o oficial manda uma carta dizendo que ele não estava satisfeito, que eu estava sim, pela comprovação de trabalho, né, que eu estava sim trabalhando naquela época, e ele queria que eu entregasse um comprovante que eu estava trabalhando naquela época. Eu já tinha saído da empresa. Aí eu entrei em contato com o meu chefe, eu falei assim, olha, a gente mudou o sistema, não existe mais esse sistema, eu tive que entrar num site chamado Employment, é do Service Canada, é uma área onde é o employment, depois eu deixo o documento aqui para vocês, onde tem todos os registros de trabalho que você teve no Canadá. Se você trabalhar de forma legal no Canadá, vai estar naquele registro. Então é como se fosse um xerox da sua vida de trabalho, aqui, da sua vida como trabalhador aqui no Canadá. Eu imprimi, eu fiz uma carta de explicação, imprimi tudo aquilo e mandei para o oficial. Depois disso, silêncio. E então, novamente, recebi um novo pedido, que foi o histórico militar que eu tive no Brasil. Eu era bombeira militar, né? Eles queriam mais informações sobre a minha vida militar. Eles me pediram isso numa sexta-feira. E eles me deram 7 dias para eu entregar, 7 dias corridos para eu entregar. Quem é militar sabe muito bem que não é assim você pedir qualquer documento lá, né? Existe todo um trâmite burocrático que ele pode demorar dias e dias e dias. Então, eu entrei em contato com os oficiais lá do Brasil, inclusive eu quero mandar um abraço aqui para a capitã Giovanella, que foi assim um anjo nessa época. Eu falei assim, capitã, eu não
não sei o que fazer. Ele me deu 7 dias e eu preciso desse documento. Então ela conseguiu esse histórico para mim e eu consegui também fazer a tradução urgente desse documento e enviar para o oficial. Então, durante todo esse processo de espera pela residência permanente, eles me pediram esses 2 documentos adicionais. Depois disso, mais um longo tempo de silêncio, esperando por notícias. Nesse meio tempo, quem acompanhou lá no Instagram viu que eu entrava em contato com o ministro da imigração, mandando e-mail para o ministro da imigração. Eu mandei e-mail para o MP, para os membros do parlamento, para conseguir respostas. Eu mandava webform, que é um recurso também no site oficial que você consegue fazer. Eu pedia o ATIP, que também é um outro recurso, esse você paga $5 por cada um que você pede. Então assim, ó, só esbanjando dinheiro. E foi um tempo depois que eu tava esperando por respostas, e eu assim, no auge do meu desespero, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou contratar um advogado de imigração para tentar um writ of mandamus, que é como se fosse um mandado de segurança, né, pedindo por respostas para eles analisarem o processo. E qual foi a resposta dele? No meu caso, ele disse que não valeria a pena fazer esse writ of mandamus. Eu paguei, salvo engano, $250 pela consulta com o advogado, para ouvir que não valia a pena, né? Mas o processo em si, dependendo do advogado, custaria cerca de $2.500 a $5.000. Seria praticamente o que eu paguei para fazer o processo de imigração. Então, o que eu teria que pagar para o advogado seria o que eu paguei pelo processo de imigração. Eu disse, olha, eu já estou esperando há tanto tempo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais correr atrás. O máximo que eu vou fazer é que eu tinha uma planilha, acreditem, eu tinha uma planilha onde eu fazia eu mandava um e-mail pro MP, sabe, o meu cronograma para eu perturbar lá o pessoal para dar uma olhada na minha aplicação. Era essa a minha rotina, para buscar respostas. De tanto que eles não davam respostas. Você não tinha, eu vou te dar um update aqui. Ou tinha um site onde você poderia ver o tempo de processamento. Não. Era uma política pública, muito diferente do Express Entry. Então, quando eu falo quanto tempo que demorou o tempo de processamento da minha aplicação, muita gente fala assim, meu Deus, é tudo isso? Não é que seja tudo isso. É que o meu caso realmente foi atípico. Foi muito diferente de um programa como o Express Entry, por exemplo, né? Então, tentando resumir, né, tudo o que aconteceu nesse meio tempo, porque eu realmente achava que a minha aplicação estava perdida, ou eu achava que a qualquer momento eles iam encontrar algum problema, iriam negar a minha aplicação. Eu morria de medo sobre a minha experiência militar. Eu falei assim, só me falta acontecer alguma coisa, porque eu era militar no Brasil, e eu não sei, sabe, quando você tá nesse momento de espera, passa tudo na tua cabeça, passa tudo. Mas uma das maiores lições que eu felizmente tive, foi a de não esperar. Eu esperei por 6 meses. 7 meses. Foi de maio a dezembro. Maio a dezembro, aquele tempo de 2021. Ali eu esperei, ali eu realmente, assim, a espera era algo bem angustiante, porque praticamente todas as pessoas à minha volta estavam recebendo PR por esse programa, menos eu. E eu ia ficando para trás, eu ia ficando para trás, eu ia ficando para trás, eu ia ficando para trás. Eu assim, meu Deus, o que tem de errado, né? Você começa a se questionar, o que tem de errado com a minha aplicação? E muita gente até no Instagram questionava, o que tem de errado com a sua aplicação? E isso te corrói por dentro. Você fala, caramba, você começa a se questionar de verdade, né? Você fala, o que tem de errado? O que tem de errado? Não é que tem nada de errado, é que ainda não deu certo. Então, em 2022, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu cansei de esperar. Eu não vou mais esperar por nada. Eu não vou esperar absolutamente nada. Eu vou começar a viver. Porque desde que eu cheguei no Canadá, eu estava sempre nessa corrida pelo PR. Corrida para ser elegível, corrida para tentar buscar respostas. E eu falei assim, caramba, quando que eu realmente vou começar a colher a qualidade de vida que eu tanto vim buscar aqui? Não é mesmo? E eu sei que tem muita gente que está com esse questionamento também. Quando será, né, que essa qualidade de vida que a gente veio buscar, ela vai de fato acontecer? Pois então eu transformei a minha vida para realmente eu encontrar essa qualidade que eu vim buscar.
Então, desde o início de 2022, eu não fiz mais planos na minha vida dependendo do PR. Tudo o que eu iria fazer era independentemente do PR, porque até então a minha resposta era, não, eu só vou fazer isso quando o PR chegar, não, eu só vou fazer isso quando o PR chegar, não, eu só tô esperando o PR. Agora eu não estava mais esperando nada de PR, eu não estava esperando por nada. Eu realmente montei uma rotina, montei um cronograma de vida, de metas, para eu fazer independentemente do PR ou não. E isso me trouxe uma paz. Isso me trouxe uma leveza tão grande que eu não consigo sequer explicar para vocês. Quem me viu na rua, quem me conheceu durante esse período 2021 e 2022, conseguiu ver, 2022, 2023, conseguiu perceber como a vida estava diferente. Porque eu não estava mais esperando por nada. Você vai entender. No futuro você vai entender. E foi somente em 2023, agora início do ano, que eu recebi a resposta. Foram quase 3 anos de espera. 5 anos morando no Canadá, 6 anos de planejamento, 3 anos de espera. Até eu finalmente, enfim, receber um e-mail. Você recebe um e-mail e não é nem eu achava, nossa, vai ser super emocionante, né? Eu recebi um e-mail do PR Portal, que é um portal da residência permanente, que você acaba colocando as suas informações por lá. Agora é diferente, né? Quem fez no passado era diferente, o tal do landing, né? E eu recebi o e-mail do portal. Quando eu recebi o e-mail do portal, eu falei assim, caramba, não acredito. E olha que curioso. Eu recebi um e-mail do membro do parlamento dizendo que a minha aplicação ela já estava aprovada desde novembro. E só estava na dependência da imigração para eu conseguir receber, de fato, a confirmação da residência permanente. Por mais que ela tivesse sido aprovada, ela ainda não é válida se você não recebe a confirmação da residência permanente. Então foi somente agora que eu recebi a residência permanente, mas segundo eles, segundo o documento que eu até recebi da imigração, eu recebi esse documento da imigração dizendo que já estava aprovado desde novembro. E eu não recebia por respostas. Então eu fiquei 3 anos. Eu acredito que uma das pessoas que fala na internet sobre os processos de imigração, eu sou uma das pessoas que mais estuda, de fato, o site oficial de imigração, que abre o site, que lê as leis, e eu sempre fiz isso em busca de respostas. E eu fiquei 3 anos tentando entender o que estava acontecendo com a minha aplicação. E você vai entender essa minha angústia muito em breve. Porque tudo o que eu precisava era de uma resposta para eu saber se tudo estava dando certo ou não. Então agora, enfim, depois de 3 anos, 3 anos, eu recebi a residência permanente do Canadá. Enfim. Então essa é um pouco da minha jornada. Como eu falei, é uma jornada atípica, nem todo mundo vai esperar 3 anos, eu espero que você não espere 3 anos. Se acontecer qualquer coisa, saiba que existem recursos, né? Existem outros recursos que você pode utilizar, principalmente o Writ of Mandamus, que é um mandado de segurança, caso você tenha recursos financeiros e queira fazer. Existe forma de você buscar por justiça, né? Em relação aos processos de imigração. E enfim, deu tudo certo. Agora sim, residente permanente do Canadá. E eu consegui celebrar essa data que eu esperei por tanto tempo no Château Laurier, que é um castelo que tem aqui na cidade de Ottawa. Inclusive, recentemente, eu acabei fazendo uma live lá do castelo para comemorar com todas as pessoas que acabaram fazendo parte da jornada. E eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouquinho mais em relação a esses pequenos detalhes, em relação a todo o processo, como que foi a vida nesses últimos 5 anos, mas eu vou fazer
vídeos detalhados de retrospectiva mesmo, de cada ano que eu acabei estando aqui no Canadá, em busca do processo, como que foi tudo isso, e tá aqui na nossa área de membros. Se você quiser saber um pouco mais em relação a isso, clica aqui embaixo que você vai conseguir assistir todos os detalhes, todas as dores, todas as angústias, os problemas que foram vividos durante esse percurso. E eu agradeço demais, principalmente a você, que esteve aqui neste canal, aprendendo com toda lição que eu acabei passando durante todo esse percurso, todos os meus aprendizados, todas as minhas dores, todas as minhas angústias, tudo que eu via como pedra no meu caminho, eu tentava estudar aquela pedra e trazer aqui para que você não passasse pelo que eu passei. Então eu espero verdadeiramente que todos os conteúdos aqui no nosso canal sejam úteis para você, que você realmente assista, veja se alguma informação ela vai ser relevante para a tua história e que você também, muito em breve, consiga vir aqui e falar: Lúcia, eu consegui. Eu consegui me tornar residente permanente do Canadá. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês.